Vamos então à aula de pontos de entrada, tá? Pontos de entrada no box sinal. A gente viu a aula passada do box sinal, né? Então agora nós vamos aprender a dar os pontos de entrada, tá? Como fazer os pontos de entrada. Lembrando que vai ter outras aulas mais avançadas sobre isso, tá? Mas eu quero que você entenda onde está o ponto de entrada, por exemplo, quando eu visualizo um box sinal, tá? Você já aprendeu o que é um pullback, o que é os boxes de correção, o que são box sinal, tá? Quais são os padrões mais legais, né? De correções, tá? É 2, 3, 4, 5 e 1 são de se desconfiar, tá? Então é o 2, 3 e 4 que são os melhores, tá? De correção aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 boxes de correção e o box sinal. Aonde eu vou dar o ponto de entrada, Cris? Exatamente, tá? No fechamento desse cara aqui, ele está em plena formação. Vamos colocar para o lado aqui, ó. Eu vou até botar um replay de mercado daqui a pouco, tá? Se eu tenho aqui, eu tenho, ó, o mercado só fez isso aqui até o momento. Aonde que vai meu ponto de entrada? Vai aqui? Não, porque lembra que no Renko, tá? Ele não fecha box no lado, ele fecha box ou abaixo ou acima. Então, se eu tenho exatamente esse cenário aqui, eu vou pegar, tá? Eu tenho uma puxada aqui de baixa. Agora eu tenho 3 box de correção. 1, 2, 3. Eu sei que o próximo box não vai fechar na lateral. Ou ele vai fechar aqui em cima, ou ele vai fechar aqui embaixo, tá? Na lateral, ele não vai fechar. Ou ele fecha em cima com um pavio, ou ele fecha aqui embaixo com um pavio aqui, tá? Então, o meu ponto de venda vem aqui, ó, no meio desses dois boxes aqui, no fechamento desse aqui e na abertura desse aqui. Eu posiciono a minha ordem aqui. Quando ele fechar e ele der um tique para baixo, você já aprendeu o que é o tique, né? Ele vai executar minha ordem. Eu estou na operação, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai fechar exatamente aqui, ó. É aqui que eu tenho que colocar minha ordem de venda, tá? Exatamente ali no meio, tá? No meio desses dois carinhas aqui, ó, tá? No meio desses dois carinhas aqui. Ó. No fechamento desse aqui e na abertura desse aqui. No meio deles, a minha ordem vem assim, ó. Vai vir aqui, perceba, minha ordem de venda vem aqui, ó. Ó, ó. Se você ficar fazendo isso aqui, ó, você vai ver que até o Profit conta os ticks, né? Ó, vamos ver quantos ticks teve o corpo desse box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ticks, né? Vezes 5 dá 50 pontos. Então vamos ver se realmente tem 50 pontos. Ó, ele abriu em 106.900 e fechou em 106.950, 50 pontinhos, tá? Então esse box, cada box tem 50 pontos. Então, realmente, a nossa ordem vai vir aqui, não por causa disso que eu acabei de explicar, mas por causa que realmente o próximo box que vai vir, vai fechar para baixo, que é o nosso box sinal, vai fechar e já vai executar a ordem, tá? Beleza? Então é assim que a gente vai fazer os pontos de entrada, tá? Nas aulas de gestão, nós vamos aprender a dar os pontos de entrada, tá? E gerenciar a operação, que é o principal de tudo, tá? Gerenciar a operação e como saber gerenciar, tá? Vamos achar outras operações aqui para mim passar os pontos certinhos. Ó, agora no exemplo de compra, tá? O mercado veio dessa impulsão, tá? Impulsão. Correção de 3 boxes. Aonde que vai fechar o terceiro box, Cris? Tá? Agora vamos ao exemplo de compra. Ó, 1, 2, 3, 4. Digamos que foi essa puxada toda aqui, tá? Agora vai vir uma correção. Uma correção. 1, 2, 3. O quarto box, então, vai ser o nosso box sinal, como a gente já aprendeu na aula passada. E ele vai fechar exatamente aqui. Exatamente aqui, tá? E a gente posiciona a nossa ordem aonde, então? Aqui no meio, tá?
Ou ele vai fechar aqui, ou ele vai fechar mais um vermelho negativo aqui, cancelando a nossa operação. Se ele fechar um verde, ele já entra na operação. A gente já está na operação porque ele fechou e já foi. Ou ele pode fechar e voltar para baixo. Pode acontecer. Isso é mais normal acontecer no gráfico de pontos do que no gráfico de Renko. O Renko normalmente executa, tá? Normalmente executa a ordem, tá? Então eu vou pausar um pouco o vídeo aqui e vou botar num replay.